Saúdo todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para a meditação, para ler uma palavra para a nossa meditação e para a gente ver um pouco aqui da palavra de Deus, né? Vamos orar. Senhor, meu Pai, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te render graça, honra, todo louvor. Te agradecer por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Deus fiel e maravilhoso. Acampa teus anjos, Senhor, em volta de cada um de nós. Abençoa aqueles que estão ouvindo e vendo este vídeo, Pai. Não importa, Senhor, em qual lugar do mundo ou deste país, Pai, que estejam as pessoas ouvindo nesta cidade. Pai, em nome de Jesus eu te apresento os que estão nos leitos dos hospitais, os que estão nas prisões, os que estão nas prisões espirituais. Pai, entra com libertação, com cura espiritual na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ajuda aqueles que estão, Senhor, desempregados. Entre com a providência, Senhor. Pai, supre todas as suas necessidades, tanto material quanto espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor Jesus, chegue ao coração das pessoas com mansidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amada, graça e a paz, né? Mais uma vez eu estou aqui para falar da palavra de Deus, que fica aqui no livro de Êxodo, né? Êxodo 16, o versículo 2. Apenas um versículo para a nossa meditação. Primeiro eu quero falar para os irmãos que eu me chamo Fátima, né? Pela misericórdia de Deus, estou aqui na presença do Senhor, né, para trazer mais uma palavra para a nossa meditação, que fica aqui no livro de Êxodo 16, e o versículo 2, que diz assim: E toda a congregação de Israel, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Louvado seja o nome de Jesus, né, irmão? Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é tremendo. Aquelas pessoas estavam murmurando contra Moisés, né? Deus tinha escolhido Moisés desde o ventre da sua mãe para levar a palavra, para tirar aquelas pessoas do Egito, né? Para fazer um favor àquelas pessoas que estavam ali na mão de Faraó há muitos anos, né? Há muitos anos que eles estavam ali, como se diz, como escravo na mão de Faraó, né? Mas eles eram pessoas rebeldes. Muitas vezes, irmão, nós estamos na presença do Senhor, mas nós estamos com rebeldia, né? E se levantaram contra Moisés naquele deserto, depois que Deus tinha feito tanta coisa, tinha abrido o mar, né? Depois de tanta coisa que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas, mas elas não queriam saber. E elas murmuravam porque elas se lembravam até das cebolas que elas comiam lá na casa de Faraó, no reinado de Faraó. E eles diziam que a Moisés: por que tu me traz para este lugar para morrer no deserto? Será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para que nós venha morrer, para que trouxesse nós para morrer no deserto? E eles murmuravam, né? Tinha, aleluia, glória seja o nome do Senhor. Tinha um chamado Corá, que era o pior que tinha, que ele queria de todo jeito tomar o lugar de Moisés. Quantas pessoas estão querendo tomar o lugar das outras pessoas dentro da igreja dos dias de hoje, irmão? Né? Dizendo que faz melhor, que é melhor, que vai fazer diferente. Isso se chama pessoas invejosas. Deus fala lá em Provérbios, eu não sei, eu estou lembrada qual é o versículo, que a inveja ela seca até os ossos daquela pessoa que está invejando as outras. Então, irmão, tenham cuidado com a inveja. E a palavra do Senhor aqui diz sério, fala sério ao nosso coração, né? Aleluia, louvado seja o nome de Israel. Toda a congregação murmurava contra Moisés. Só que eles esqueciam que eles não estavam murmurando contra Moisés só. Eles estavam murmurando contra Deus. E Deus estava vendo o coração daquelas pessoas. Deus estava vendo que aquelas pessoas estavam ali fazendo seus mutins, né? Reunindo pessoas contra Moisés. Irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado de colocar a mão, de falar, aleluia,
das pessoas que Deus coloca na direção de um trabalho. Tenha cuidado quando você fala de um pastor, tenha cuidado quando você fala de um líder. Porque Deus permite que ele instale para alguma finalidade. E muitas vezes você está dizendo assim, eu faço melhor do que ele. Se eu tivesse lá, eu estava fazendo assim. Irmão, isso é um perigo. Essas pessoas murmuravam. A palavra murmuração é coisa triste. Quando a gente deixa a murmuração entrar no nosso coração, muitas vezes a gente está murmurando dentro da nossa casa. Quando nós deixamos de murmurar dentro da nossa casa, a gente já começa a murmurar da casa do Senhor, contra nossos irmãos, contra as pessoas que estão ali, contra a igreja do Senhor. Nós não estamos murmurando contra só o ser humano, não. Nós estamos murmurando contra Deus, porque foi Deus que colocou na direção. Foi Deus que colocou Moisés na direção daquele trabalho. Então não murmura, irmão, contra eles, não. Não murmura contra as pessoas que Deus colocou na direção. Porque foi Deus que ungiu, foi Deus que escolheu. Então se Deus escolheu, é Deus que vai capacitar. Porque Deus sabe a capacidade de cada um de nós. Espera no Senhor, o teu tempo vai chegar. Tu pode passar 100 anos, aleluia, 90 anos, 30 anos, 20 anos sentado no banco, fazendo a tua parte. Ou você acha que você está ali louvando ao Senhor, você está ali cantando, levando uma palavra, você não é o suficiente para você? Não é o suficiente? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Igreja, desperta enquanto é tempo. Nós temos que despertar. Nós temos que deixar de murmurar. Temos que deixar de cobiçar o lugar do outro. E nós temos que louvar. Nós temos que dar graça a Deus por nós estar na presença do Senhor. Porque tudo isso aqui vai perecer, tudo isso aqui vai passar. Mas a presença do Senhor na nossa vida, que é o mais importante, isso não passa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E aquelas pessoas, elas murmuravam contra Moisés. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas pereceram. Todas elas morreram no deserto. Houve um momento que Deus permitiu, não foi que Deus, aleluia, fosse mal, não. A maldade daquelas pessoas levou Deus se irar contra aquelas pessoas. E abriu-se a terra e aquelas pessoas foram consumidas pela terra. Né? Pelo aquele buraco que abriu-se no meio do deserto. E muitas daquelas pessoas que murmuravam caíram naquele vale e muitos foram consumidos. Se vocês forem ler aqui a história de Moisés, vocês vão ver o que aconteceu com eles. Só entrou na terra prometida Caleb, aleluia, e Josué. Porque Deus era com eles. Independente, irmão, de você, a Manassere canta na Manasturiande. Independente do que você quer ou não, independente do que você o que você pensa a respeito daquela pessoa, porque Deus, quando Ele escolhe, irmão, Ele se responsabiliza. Então tenha cuidado, irmão, quando alguém diz assim, foi Deus que me mostrou, foi Deus que me mostrou que você, ou que alguém vai para a direção, porque muitas vezes, irmão, a gente olha para as pessoas, mas não vê o coração delas. Você não vê o que está dentro do coração delas. Mas Deus está vendo. E Deus conhecia Moisés. Deus conhecia Caleb. Deus conhecia Josué. Mas Deus também conhecia Corá. Deus conhecia o coração de Corá. Deus jamais ia colocar Corá na direção de um trabalho. Porque ele não tinha capacidade, irmão. Ele era invejoso, ele era ambicioso. Ele não tinha liderança para liderar pessoas de Deus. Ele só liderava o mal. Veja que ele só fazia aqueles montinhos, aqueles arrumadinhos e tramava contra Moisés o tempo todo. Irmão, tenha cuidado com o que você está falando sobre seus líderes. Tenha cuidado com o que você está dizendo, porque Deus está vendo todas as coisas. Deus está me vendo, Deus está vendo você, Deus sabe todas as coisas, então nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos sobre os nossos líderes. E nunca venha desejar o lugar dele, que possa até que ser que Deus te coloque no lugar dele por algum tempo. E tu vai ver que tu não é capaz de levar a obra até onde Deus quer.
Irmão, quem está na direção de um trabalho, vocês não fiquem pensando que é coisa fácil, não. É muita cobrança. É muita coisa. E se você não tiver capacidade, você não vai aguentar. Você não vai se segurar se Deus não estiver com você. Se Deus não estiver na liderança, se Deus não estiver no controle de tudo, da obra, a obra não vai para frente, irmão. Fica como as ovelhas tudo dispersa, um para um canto, outro para outro. Ninguém quer seguir um líder que não está na direção de Deus, não, porque Deus sabe. Deus sonda o coração do homem. Andarabá, série canta na manasturiande. E as pessoas estão murmurando, são murmuradoras, aí depois fica dizendo assim, Deus, tu não estás me vendo. Deus está vendo sim. Deus não está ligando para mim, Deus está ligando sim. Deus está lhe vendo, irmão. Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. Então tenha cuidado com o que você está desejando. Não venha desejar algo que amanhã possa lhe prejudicar, trazer mal para você mesmo. Porque Deus, quando coloca alguém na direção de um trabalho, é porque Deus permite, é porque Deus quer. Então não vá contra essas pessoas. Ore, irmão, peça a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça dentro da tua casa? Se for para ser um porteiro da tua casa, Senhor, eu vou fazer com alegria. Se for para mim ser um faxineiro da tua casa, Senhor, eu vou fazer com alegria aquilo que o Senhor está mandando. Se for para que eu seja, Senhor, um diácono da tua casa, eu vou fazer com alegria. Seja lá o que for, irmão, se você tirar, aleluia, se você ajudar uma pessoa, aleluia, a mudar um banco de dentro da igreja para outro lugar, você está trabalhando na casa do Senhor, você está fazendo algo na casa do Senhor. Aleluia. Eu acho lindo quando eu chego hoje nos cultos, que eu vejo aquelas crianças pequenininhas, aleluia, está acontecendo muito hoje nas igrejas que eu estou participando, aquelas crianças com 7, 8 anos, as pessoas ficam dentro da igreja e elas ficam servindo água, para as pessoas que estão ali. E elas ficam com uma bandeja. Eu vi um menino lindo essa semana no culto que eu fui, com uma bandejinha na mão, parecia mais um garçom servindo água para as pessoas ali naquela congregação. Irmão, você acha que um pastor, que o trabalho daquela criança, o trabalho de um pastor é mais importante do que o trabalho daquela criança que está servindo água para você, para mim? É porque você não está vendo a parte espiritual da coisa. Aquela criança estava servindo água. O pastor serve esta água aqui, a palavra de Deus. É a mesma água. Só que a água diferente, mas tem o mesmo significado. Então, irmão, não queira o lugar do outro. Faça aquilo que der para você fazer dentro da casa do Senhor. Se ninguém der oportunidade, ninguém estiver lhe vendo, o pastor, o dirigente não estiver vendo você dentro da casa do Senhor, tem um Deus no céu que vê. Ele está te vendo. Então fica no teu lugar e espera o tempo de Deus, que para tudo há um tempo determinado na casa do Senhor. E eu fico tão feliz quando eu vejo o trabalhar de Deus na vida das pessoas, né? E as pessoas muitas vezes não entendem o que Deus quer fazer na vida delas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.